Alô galera da Agulha no Mandril, esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre o ponto VC12, vasoconcepção 12, que é o ponto alarme do estômago. O que é isso, Flávio? É aquele ponto, como eu já falei num outro vídeo, que se você massagear, ele dá um sinal de desequilíbrio naquele órgão ou víscera correspondente, no caso do VC12, estômago. Então, se você massagear o VC12, meu camarada, e sentir dor, fique esperto porque tem alguma coisa em desequilíbrio nessa víscera. O VC12, pessoal, é mais um ponto do vaso maravilhoso, vaso extraordinário, vaso extra, chamado vasoconcepção, que nós temos, que percorre nossa linha média anterior e até por isso trabalha de forma estratégica todas as nossas estruturas, órgãos e vísceras. E esse vaso maravilhoso, chamado vasoconcepção, ele se inicia no VC1, no períneo, vai subindo pelve, abdômen, tórax, garganta e culmina abaixo do lábio inferior em VC24. E a escolha do VC12 para o vídeo de hoje, pessoal, aconteceu porque na semana passada eu fui atender uma paciente com problema de diabetes. E como eu tenho o hábito de sempre estudar a fundo o caso da pessoa antes do atendimento, colocar agulhas é a parte mais fácil do tratamento. O mais importante, gente, é sempre o diagnóstico. Então, estudando, eu percebi que a acupuntura não cura diabetes, mas pode reduzir os sintomas, como a glicemia. Então, o que eu descobri pesquisando a respeito da glicemia da diabetes é que o VC12, combinado com o E36, por exemplo, e no meu caso eu ainda acrescentei um BP10, porque é um ponto que trata muito bem questões de sangue, pode sim reduzir a glicemia de uma pessoa diabética. E foi exatamente o que aconteceu. Colocando VC12 mais E36 mais BP10, a glicemia dessa paciente reduziu significativamente. Flávio, mas você está só falando VC12, vasoconcepção. E onde é que fica esse ponto, amigão? Ele fica a 4 tissuns ou 1 palmo acima do centro da cicatriz umbilical, respeitando a linha média do nosso corpo. Lembra que eu falei? Meridiano do vasoconcepção, linha média anterior, partindo do períneo e terminando abaixo do lábio inferior em VC24. E uma outra referência para nós localizarmos e muito bem o nosso amigo VC12 é meia distância entre o centro do umbigo e o fim, a margem inferior do nosso osso externo, bem aqui no centro do nosso peito. E como é que é a puntura do nosso amigo VC12, pessoal? 0,5 a 1,2 tissum, podendo chegar a 2 tissuns de inserção perpendicular ou oblíqua. E aí, no caso da puntura do VC12, cabem aí duas advertências. Primeiro, mulheres grávidas, pessoal. Muito cuidado com mulheres grávidas, principalmente em início de gestação, porque esse ponto ele pode ser um ponto abortivo por estimular o parto. E a segunda advertência tem a ver com a localização dele. Como o VC12 está a 1 palmo acima do umbigo, você, profissional de acupuntura, precisa tomar muito cuidado com órgãos internos, pois ele está localizado numa região com muitas estruturas vitais. Agora, funções energéticas do nosso amigo VC12. Ele tonifica estômago e baço pâncreas, ou seja, respectivamente, víscera e órgão do elemento terra, até pela sua localização, já que 1 palmo acima da cicatriz umbilical, geralmente você vai cair bem acima do estômago. O VC12 também redireciona o Qi do estômago, a energia do estômago. O que é isso, Flávio? Redirecionar o Qi. O estômago saudável, em equilíbrio, ele empurra os alimentos para baixo, no sentido do tubo digestivo
digestivo. Em caso de ataque, principalmente do fígado, do elemento madeira, esse Ti ele pode se inverter. Rebelião de Ti é exatamente a inversão do sentido dessa energia. Então, o estômago, ao invés de empurrar os alimentos para baixo, no sentido do tubo digestivo, ele acaba jogando esses alimentos para cima, gerando refluxo e também vômitos. O VC12 também elimina umidade e fleuma, até por tonificar o baço pâncreas, que tem como uma de suas funções principais tirar a umidade do organismo. E no caso da fleuma, é uma umidade que engrossou, ficou mais viscosa, caso do muco. E por último, mas não menos importante, o VC12 também tranquiliza o Shen, ou a mente, já que o sentimento que atinge o elemento terra, em especial um baço em deficiência, que o VC12 tonifica, é exatamente a preocupação. Então, tonificando esse baço, o VC12 vai fazer, entre outras coisas, que você fique menos preocupado e, consequentemente, com a mente mais tranquila. Agora, indicações terapêuticas do nosso amigo VC12. Primeira, cansaço. Cansaço é um caso clássico de fleuma, gente, de umidade no corpo que provoca aquele peso, aquela falta de disposição, aquela vontade de ficar deitado. E exatamente por tonificar esse baço que tem como uma de suas funções principais retirar a umidade do corpo, o VC12 vai ser benéfico para combater esse cansaço, tirando esse peso que você está carregando no seu organismo. O VC12 também é muito bom para fraqueza ou flacidez muscular. Aí mais um caso de um baço fraco, um baço em deficiência. Sabe aquelas pessoas que vão para a academia, malham e nunca conseguem a tonificação da musculatura? Claro, é porque estão com o baço fraco, já que o baço tem como uma de suas funções também a tonificação dos músculos. E o VC12, tonificando esse baço, ele vai contribuir para alcançar esse objetivo. Também diarreia, que é um quadro de umidade no tubo digestivo, umidade nas fezes causada por um baço em deficiência, que pode estar acompanhada por frio, mais um fator patogênico, causando aquela diarreia mais clarinha e com odor menos fétido, ou aquela umidade acompanhada de calor, outro fator patogênico, que aí provoca aquela diarreia explosiva, com as fezes mais escuras e que geralmente deixam uma ardência no ânus pelo quadro de calor acompanhando essa umidade. Outra indicação terapêutica bem interessante do nosso amigo VC12, pessoal, são os prolapsos, ou seja, estruturas do organismo que se deslocaram do seu local habitual, como um prolapso de reto, por exemplo, em que o intestino grosso ele vai para o exterior do organismo, caracterizando aí, no caso desses prolapsos, mais uma fraqueza de baço, mais um baço em deficiência. Baço esse que o VC12 tonifica juntamente com o estômago. Lembra que eu falei quando falei em funções energéticas? Então, outra função desse baço é manter tudo no seu lugar e com a sua forma dentro do organismo. Se a bexiga cai, se o reto vai para o exterior do corpo, isso tudo fraqueza de baço. Outra indicação terapêutica do nosso amigo VC12 são casos de indigestão, uma digestão ruim. E qual é o elemento que está intimamente ligado com o nosso processo digestivo, exatamente o elemento terra, cuja víscera é o estômago e o órgão, o baço pâncreas, estruturas que o VC12 tonifica. O VC12 também trata daquela sensação de peso corpóreo que tira toda a sua disposição. É um quadro clássico de umidade. Umidade é essa que o baço não retirou por estar em deficiência. E aí o VC12 vai e tonifica esse baço. Por isso, bem legal para tirar a sensação de estar pesado. Também náuseas, vômitos. Aí um quadro bem clássico também de rebelião
de estômago. O estômago, quando atacado principalmente pelo elemento madeira, através do seu órgão, o fígado, o estômago pode entrar em rebelião, fazendo com que o seu Qi tenha uma inversão de sentido. Ao invés de empurrar os alimentos para baixo, empurra para cima, gerando então as náuseas, os vômitos, o refluxo. E aí o VC12, por atuar nesse estômago, fortalecendo, tonificando essa víscera do elemento terra, é muito bem indicado então para casos de vômitos e náuseas. Agora, pessoal, entre as indicações terapêuticas do nosso amigo VC12, quero falar com vocês sobre um sintoma aparentemente simples, mas que pode ser um indício de uma doença bem complicada. O gosto doce na boca, aquele sabor adocicado que de repente a gente passa a sentir na nossa boca. Isso tem a ver, gente, com a nossa glicemia. E glicemia tem a ver com a nossa digestão. Qual é o elemento que está intimamente ligado com a nossa digestão? O elemento terra, cuja víscera é o estômago e cujo órgão é o baço. O VC12 trata desse elemento, tonificando tanto estômago e baço e assim cuidando dos níveis de glicemia. O VC12 também é muito bem indicado para casos de aparecimento de secreções turvas no organismo, que na medicina chinesa são conhecidas como mucosidade, que é aquela umidade que o baço fraco não retirou do organismo e acabou engrossando, geralmente acompanhada de calor, se transformando em exemplos como catarro, corrimento vaginal, pus, as próprias fezes amolecidas. Tudo isso são exemplos de mucosidade, de secreções turvas, que aí o VC12 tonifica esse órgão do elemento terra. O VC12, pessoal, também atua em casos de sede sem vontade de beber. O que é isso, Flávio? A pessoa, quando tem muita umidade no corpo, o corpo entende que ela está cheia de água. E realmente, a umidade não deixa de ser uma forma de água que está no corpo, apenas está em outro formato, um formato mais denso, gerando em muitos casos até um sobrepeso. Então, a pessoa que tem muita umidade no corpo, ela tem a sede natural das atividades diárias dela, mas quando vai ingerir a água para tentar matar essa sede, essa ingestão de água vem acompanhada de uma sensação de saciedade, pois o organismo entende que a umidade que ele está retendo, apesar de ser uma forma de água mais densa e patológica, já caracteriza que aquela pessoa não está em carência hídrica. Por isso a pessoa, ao beber a água, ela vai beber água empurrando, sem vontade, geralmente tomando até pouca quantidade. Seria como aquele copo de plástico que você enche até a borda e depois quer colocar mais água. Vai transbordar, não cabe mais. Por isso que é muito raro nós encontrarmos pessoas obesas, ou seja, com muita umidade retida no corpo, tendo o hábito de beber muita água, porque esse organismo já está muito úmido. Então, mesmo que essa pessoa tenha sede por uma ação fisiológica, na hora de ingerir essa água, o organismo vai entender que aquela umidade, que é uma forma de água patológica, já é o suficiente para o funcionamento do corpo. Essa então, pessoal, é a sede sem vontade de beber que o VC12 combate por tonificar o baço e assim retirar a umidade do corpo, deixando o corpo menos úmido e tomar água de forma agradável, sem aquela sensação de saciedade junto. E também, por tonificar o nosso amigo baço, o ponto VC12, ele combate os edemas pelo corpo ou os inchaços, que também é uma forma de umidade e o baço fortalecido retira do organismo. Outra indicação terapêutica do nosso amigo VC12 é a gastralgia, ou seja, dor de estômago, até por ser um ponto local, já que esse ponto é localizado, como já falei no início do vídeo, um palmo acima do centro do nosso umbigo, bem em cima dessa víscera do estômago. O VC12 também é muito bem indicado para problemas emocionais envolvendo deficiência do baço, o órgão do elemento terra, preocupação, insegurança. E o ponto VC12, por tonificar a víscera, estômago e o órgão baço desse elemento, é muito bem indicado para pessoas preocupadas e inseguras.
O VC12, pessoal, também é muito bom para casos de insônia característica de baço. Como é que é isso, Flávio? Insônia de baço é aquela insônia causada por preocupação. Ou seja, a pessoa deita, mas não consegue relaxar. Fica com aquele pensamento obsessivo, aquela preocupação, pensando o que vai fazer no dia seguinte, o caminho que vai percorrer, as coisas que vai ter que enfrentar. Então não consegue relaxar a ponto de chegar no estado em que consiga pegar no sono. É a chamada insônia inicial. A pessoa demora a pegar no sono. Depois que pega, aí sim, vai a noite inteira. E por último, mas não menos importante, o VC12 também é muito bom para o tratamento da ansiedade. E assim como a insônia, é uma ansiedade voltada ao baço, uma ansiedade causada por preocupação, pelo medo que o futuro nos reserva. Tem até uma frase que eu gosto muito que diz assim: depressão é o excesso de passado no nosso presente. Ansiedade é o excesso de futuro nosso presente. Então vamos viver o presente. Como é que a gente vai fazer isso no caso do VC12? Planificando esse baço e assim diminuindo a preocupação, que é a emoção, o sentimento que atinge o elemento terra quando esse baço está em deficiência. E já que hoje nós estamos falando especificamente do elemento terra, cuja víscera é o estômago e o órgão é o baço, vou passar para vocês então dicas de alimentos para fortalecer esse elemento. Alimentos sempre indicados para fortalecer o elemento terra, principalmente o baço, são coisas da terra, que nascem na terra. Raízes, por exemplo, inhame, campeão, abóbora, show de bola. Também cenoura, batata doce, batata baroa, a chamada mandioquinha, dependendo da região do país. Também mandioca. Também muito bom, folhas verdes escuras, como espinafre, couve. Quer ver uma boa pedida para hoje à noite? Caldo verde. Simplesmente unindo a batata com as folhas verdes escuras. Excelente para o baço. E ainda é cozido e quente. Aí você me pergunta, ok, Flávio, mas então o que não é legal para o elemento terra? São exatamente os alimentos que vão gerar umidade no seu corpo por deixar o baço em deficiência. Ou seja, leite, derivados de leite, farinha branca e também açúcar branco. Cara, se você não consegue ficar sem doce, vai pelo menos no mel então. O que é natural é sempre melhor para o nosso organismo, especialmente para o baço, que é muito atingido pelo que é industrializado, principalmente em termos de doce. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se acham que eu mereço, já dão aquele tapa maroto aí no like, meu amigo. Se acham que mereço mais ainda, já compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam. Não é inscrito aqui ainda no canal? Não perca tempo, já se inscreva e faça parte da família Momento Acupuntura. Também não esqueça então de ativar aqui o sininho aqui ao lado para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar aí o seu recado nos comentários? Deixa aí que eu vou responder com o maior prazer desse mundo. E por último, mas não menos importante, querendo marcar uma sessão de acupuntura comigo, é só me chamar lá no chat do Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo na descrição. Só você me chamar lá no chat que a gente conversa. Tá falado, campeão? Então, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo ponto.